Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas, a todos que nos assistem e interagem com essa casa. Eu quero dizer hoje aqui um pouquinho do histórico, o histórico do aumento abusivo da Sanepar. No dia 15/4, a Sanepar anunciou o aumento de 12,13%. No dia seguinte, 16/4, eu fiz um pronunciamento aqui nesse plenário, colocando da desnecessidade de se fazer esse aumento, do aumento ser abusivo e muito acima da inflação, dos enormes lucros que tinham a empresa, e questionei o papel da AGEPAR, de que lado que a AGEPAR estava, se era do povo paranaense ou era da Bovespa, em São Paulo, e dos acionistas da nossa empresa. No dia 17/4, eu propus uma CPI da AGEPAR, que está aqui comigo ainda, com 9 assinaturas, precisando de mais 9, a qual peço novamente aos parlamentares aqui que fazemos juntos esse pedido do povo paranaense. Durante a coleta de assinaturas, e no mesmo dia que fiz o pronunciamento, eu questionei a lisura do processo de concessão de tal aumento, da falta de capacidade técnica da AGEPAR e também da motivação política que ali havia e que ela não vinha sendo uma agência reguladora, e sim uma agência avaliadora dos processos. Citei também uma denúncia feita pelo deputado Tadeu Venere sobre já suspeitas de que no passado o próprio parecer da AGEPAR para a concessão do aumento da tarifa tinha sido feito por funcionários da Sanepar. Em seguida, no dia 22/4, trouxe aqui o relatório do Tribunal de Contas, do qual apresentava enormes irregularidades sobre a AGEPAR. 74 páginas. Expus, falei das diversas ambiguidades que existiam também, e também das inúmeras contradições dentro da AGEPAR. Denunciei e reforcei mais uma vez a necessidade da CPI. No dia 23/4, todos aqui, foram conversar com o presidente da Sanepar e com o diretor da AGEPAR, que não pôde vir, mas mandou uma pessoa também da AGEPAR. Lá debatemos e eu pedi, gentilmente, a memória de cálculo usada pela Sanepar, cópia da ata do CAD e cópia do processo inteiro de despacho da AGEPAR. Até hoje estou esperando. Não recebi. Mesmo assim, na tarde, fiz um pronunciamento e coloquei como se dava o processo que nascia na reunião de diretoria da Sanepar, ia para o CAD, que é o Conselho de Administração, depois ia para a AGEPAR, e assim se dava. E contei um pouquinho da motivação política que existia. Portanto, a gente tem um histórico aqui, essa casa tem um papel de se envolver mais com esse processo. No dia 29/4, fiz um protocolo de um ofício à Comissão de Obras Públicas, pedindo a necessidade de que a Sanepar fizesse exposição dos documentos e, caso não, que o Tribunal de Contas auditasse esse processo. O protocolo foi o 48/18 de 2019, dentro da Comissão de Obras. No dia 6/5, a Comissão de Obras aprovou o requerimento. No dia 8/5, a Comissão de Obras notificou o Tribunal de Contas. No dia 9/5, o Tribunal de Contas soltou notícia que via indícios de irregularidade no aumento. No dia 13/5, fiz uma parte ao deputado Galo, falando, que foi ontem, da necessidade e parabenizando a fala dele, e dizendo que a gente não reconhecia a AGEPAR como autoridade competente para promover o que promoveu. No final da tarde, o TSE suspendeu temporariamente o aumento e fez por via medida cautelar. Então, quero parabenizar o TSE, na figura do conselheiro Artagão, da 2ª Inspetoria de Controle Externo, e também do Fernando Guimarães, que foi quem foi o relator. Nesse parecer, o conselheiro também deferiu o pedido da unidade técnica para que seja constituída uma comissão de auditoria multidisciplinar. Entregaram
por servidores do Tribunal de Contas. O grupo vai analisar a metodologia, os cálculos que fundamentam tanto o reajuste tarifário previsto para 2019, quanto outros realizados. O que eu quero dizer? Não pode ficar só no ano de 2019. É o mesmo modelo, a mesma prática feita desde o nascimento da AGEPAR, desde o governo todo anterior. Os números que foram abusivos durante o governo Richa precisam ser auditados, seja pelo Tribunal de Contas ou seja por uma CPI dessa casa. Eu estou convicto, e já que convicção nesse país virou certeza, eu tenho certeza que foi aumentado errado, e caso a Sanepar devolva o dinheiro ao povo paranaense. E a gente precisa fazer essa discussão. Nesse relatório do Tribunal de Contas, na visão da unidade técnica, a própria metodologia de reajuste proposta pela companhia contém inconsistência. A agência reguladora, a AGEPAR, limitou-se a acatar o cálculo apresentado pela empresa, ou seja, só avalizou. Não fez um contraponto. Primeiro, porque não tem capacidade técnica. Segundo, porque não tinha motivação política de ser contrária. E não dá para a gente admitir isso e o povo pagar a conta. Ainda no presente relatório, na documentação encaminhada pela Sanepar, uma série de impressões, bem como a ausência de motivação para pedir o aumento. Está dizendo que não existia necessidade do aumento. E a gente colocava aqui, quando eu expus uma ata do CAD, 8 diretores da Sanepar, por vontade própria, pediram um aumento. Não tem motivação técnica, até porque não tem como justificar o injustificável. E aí é o nosso papel. Por fim, em determinada parte do relatório, supõe-se que não devia ser 12,13, e de repente 8,4, que faz uma análise sobre o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Abastecimento, para ser tirado da memória de cálculo. Ora, eu quero dizer que nem esses 8,4 são os necessários. Sabem por quê, nobres companheiros e companheiras de Assembleia? Porque durante todo o governo Richa e até agora, o aumento dado, se for considerado os 12%, a Sanepar de 2010 para cá, 2010, chega a 168,13%, enquanto a inflação foi de 63,74% apenas. Se a gente desconsiderar os 12 e de repente acatar os 8, e por que eu falo desses 8? Porque em determinado ponto da liminar, fala-se pedido de suspensão do ajuste da tarifa ou se acatasse os 8,4. Se a gente acata esse 8,4, mesmo assim, o valor total dos aumentos são de 150,78, enquanto a inflação é de 63,74. Ou seja, não dá para dizer que isso está certo. Não dá para concordar. Pois não? Não dá para concordar com isso. Ô, do Carmo, por favor. Uma parte. Primeiramente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, bem como todos os deputados que sempre sinalizaram contra esse aumento da Sanepar. Porque, na verdade, como governador, é a AGEPAR que dá sustentação para todo esse mal feito. Mas eu queria também fazer coro às palavras do deputado Requião, lá na outra sala, quando o pessoal da Sanepar estava aqui, que deve realmente demitir o diretor financeiro. O diretor financeiro, que na verdade confronta com o diretor de relações com investimentos, são duas funções que deveriam ser distintas, ele coloca uma carta no site da Sanepar, justificando que vão tentar resguardar todos os direitos dos acionistas, investidores e o mercado em geral. Não se fala nessa carta ou no site da Sanepar sobre o direito do povo. Não se fala que vai resguardar o direito do povo. O diretor financeiro está preocupado com os acionistas da Sanepar. Concordo que o cargo dele está em confronto, porque fala que ele está em relações com o investidor em exercício. Deveria colocar outra pessoa no lugar para responder com essa função. E, claro, eu acredito que a Sanepar ainda, a função primordial dela é servir o povo. O governador é majoritário desta empresa, e esse diretor financeiro
ele vem cometendo erros em cima de erros no seu mínimo seu pronunciamento. Então, faço coro hoje com o nosso deputado Requião. Demita o diretor financeiro. Porque se ele não pensa no povo, ele não pode estar numa estatal que o governo é majoritário. Obrigado. Disponha, deputado do Carmo. Ainda, gente, no finalzinho do relatório, conclui-se que a unidade técnica indicou que a empresa não detalhou suficientemente a metodologia adotada para a revisão da tarifa, nem os valores considerados nos cálculos, ofendendo assim o princípio de transparência e impedindo o efetivo entendimento por parte dos consumidores. Uma parte... Dos procedimentos empregados, só um minutinho, dos procedimentos empregados para aumentar o valor da conta de água e esgoto. Ou seja, não tem técnica, não tem ciência, não tem sensibilidade com o povo do paranaense, mas tem lado, o lado da Bovespa. E nós não vamos admitir que isso continue aqui dentro. Eu entendo perfeitamente o papel do Tribunal de Contas e aplaudo, mas Tribunal de Contas, vamos voltar para o passado, vamos voltar desde o começo da AGEPAR. E se o tribunal não for fazer esse papel, peço encarecidamente aos nobres pares, vamos assinar essa CPI e vamos mostrar para o povo paranaense que essa casa tem lado, e é do lado deles, não é da Bovespa. Pois não? Quem que pediu a parte? Deputado Arius. Por favor, Jacovós. Deputado Arius, gostaria de parabenizá-lo. Você que já tocou neste tema da Sanepar aqui em várias oportunidades no plenário e vários outros deputados. Me lembro aqui que praticamente quase todos os deputados já falaram sobre essa questão da Sanepar. Parabenizar também o Tribunal de Contas do Estado, não está presente aqui o Artagão, deputado Artagão, mas queria que ele levasse um abraço ao pai dele, tá? O conselheiro Artagão, que inicialmente deu ênfase à abertura deste procedimento no Tribunal de Contas, para que fosse visto essa questão desse aumento absurdo, tá? Eu andei falando em alguns lugares aí que o bandido, ele aponta uma arma para o cidadão e dá voz de assalto. Este aumento autorizado pela AGEPAR é um assalto de forma indireta ao cidadão paranaense. Essa que é a grande verdade. Não existe, a não ser na Venezuela, infração de 12% para nós carregarmos esse aumento na tarifa da Sanepar. Parabéns, então, Arius, por ter abordado várias vezes esse tema, ter falado sobre a AGEPAR. Falando em AGEPAR, nós temos de saber se o presidente da AGEPAR já voltou de férias. Tá? Porque ele autorizou o aumento e foi tirar férias. O povo paranaense que se dane. Então, nós esperamos agora que não... esse aumento agora vai ser julgado pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado e que seja mantido essa suspensão desse aumento absurdo. É isso aí. Obrigado da parte, deputado. Quero parabenizar mais uma vez o Tribunal de Contas pela postura e dizer que essa casa vai estar junto para apoiar essas decisões. Quero falar também... Parte, deputado. Por favor. Obrigado, deputado Arius. Eu queria também parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso, pelos ótimos números que o senhor demonstrou aqui. Estive atento desde o começo do seu discurso. E assim como o deputado Jacovós falou, nós batemos desde o começo nesse aumento abusivo da tarifa de água. Eu me pronunciei várias vezes aqui contra esse aumento, a favor do povo, assim como o senhor também defende essa nossa causa. E elenquei, inclusive, várias ilegalidades na atuação da Sanepar, como a tarifa mínima de esgoto, e a taxa da tarifa mínima de água e esgoto, e os mais de 150 municípios do Paraná, que sequer têm a rede de esgoto, têm a antiga fossa, e que pagam essa taxa abusiva. Então, parabéns pelo discurso, eu me somo a todas as suas palavras. Muito parabéns. Obrigado. Deputado Arilson, agradeço a parte e me somo a todos que já se posicionaram aqui. Está difícil achar nessa casa quem é a favor do aumento. Porque, da forma como tudo isso foi conduzido, foi, na melhor das hipóteses, inapropriada, inconveniente, sem discussão, sem nada. Eu só não sei se a questão
Eu não queria ser o líder do governo nesse momento. Mas, assim, Por favor, um minuto para concluir. o único apelo que eu quero fazer, deputada, é porque a Sanepar, a melhor coisa que tem na Sanepar é o capital humano da Sanepar. São os saneparianos. Os saneparianos são os melhores profissionais do saneamento desse país. Não tenha dúvida. E eu só peço a todos que a gente cumpra com a nossa missão aqui, como estamos todos fazendo, mas que a gente saiba, em muitos momentos, separar essa condução equivocada, errada, inapropriada, muito mal esclarecida, da empresa e principalmente dos seus funcionários. Eu só queria fazer aqui esse adendo, porque o sanepariano tem muito valor. Obrigado. Com certeza, deputado, esse é o entendimento de vários deputados. Eu quero aqui dizer que o nosso intuito é promover a melhoria do povo paranaense, melhorar a empresa e fazer com que essa casa tenha papel protagonista. Obrigado.